e no vídeo de hoje eu vou te mostrar 3 fundos imobiliários que eu passo, que eu não compro. Então vem comigo e veja se faz sentido esse racional para você aplicar na sua carteira também. Primeiro, eu quero desmistificar o 100% de acerto. Isso não existe. Pessoa que você acompanha, que mostra como ela movimenta a carteira dela na internet, ela raramente vai mostrar o erro. Ela só vai mostrar o acerto, porque ela precisa criar esta imagem, né, de bem-sucedida, de super assertiva e vencedora na seleção dos ativos. Que o cemitério é silencioso. Então, onde ela errou, ela não vai mostrar. Então, cuidado só com essa figura de falsos heróis que a gente às vezes cria, achando que a nossa alocação, quando a gente erra algo, meu Deus, eu fui um incompetente, eu comprei um ativo e ele se desvalorizou, não deveria ter comprado esse ativo. Primeiro fator, a gente precisa entender que os preços vão oscilar, então, invariavelmente, eu posso ter temporariamente uma rentabilidade negativa por conjuntura de mercado. Vamos assumir que eu errei, eu comprei um ativo e não deveria ter comprado. Fiz uma análise equivocada, comprei um ativo e errei. A gente se desfaz da posição e parte para uma nova. Cuidado também para não ficar ancorado aí, só vou vender quando a perda se tornar zero. Vou esperar ele subir para eu sair no 0 a 0. Por quê? Lembre-se que quando você compra um ativo errado, é como se você tivesse embarcado num trem errado. E quanto mais tempo você demora com esse ativo errado na sua carteira, mais distante você está do destino final que você gostaria de ter. Você está indo estação para mais estação no sentido errado, ficando mais distante de onde gostaria de chegar. Mas vamos lá, vamos começar com os 3 fundos imobiliários que eu não compro, eu passo. O primeiro é fundo de papel com ágil, e eu vou destacar aqui um patamar de ágil que eu já começo mesmo para fundos high grade, a preferir procurar outras alternativas. Então, vamos lembrar o que é o conceito do ágil? Primeiro é o FII. Eu vou pôr FII de CRI, lembre-se, é o fundo de papel, tá? Com ágil. O que é o ágil? O ágil é o famoso PVP maior do que 1. Então, PVP 1.01. PVP 1.01 significa 1% de ágil. Ricardo, você não compra esse fundo de papel? Não sou tão literal assim. Pode ser que, a depender das circunstâncias de mercado, até 5% de ágil, no limite, a depender da qualidade da carteira de crédito que aquele FII tenha e da conjuntura de mercado e das opções, como estão os pares, pode ser que faça sentido. Então, o primeiro fator, note que eu não fiz uma análise isolada. Eu não olhei simplesmente para o número PVP e falei, compro ou não compro. Tem uma turma que adora fazer isso. É uma análise muito rasa, muito pobre. Eu preciso combinar essa análise do indicador PVP, que é importante, com fatores micro. Que fatores micro são esses? Fatores de natureza ali imobiliária, daquele produto. Então, eu estou olhando para a carteira de CRIs do fundo. O que compõe? É high grade, melhor qualidade? É high yield, maior risco? Eu tendo a ser mais permissivo com este ágil, ou seja, eu aceito até algum nível de ágil se eu vejo qualidade na carteira. Quando a qualidade vai caindo, eu tenho uma maior probabilidade de problemas com aquela carteira de crédito. Então eu tenho que ser muito mais rigoroso com o preço que eu topo pagar por aquela carteira de crédito. E eu sou menos permissivo com o PVP. Tolero ainda menos ágil. Para uma carteira super high grade, eu até tolero uns 5% de ágil. E mais uma vez, a carteira é muito boa, tolero 5% de ágil, então eu vou comprar? Calma! Lembra, fatores micro. Agora eu vou para os fatores macroeconômicos. Vamos olhar a conjuntura. O que está acontecendo em volta? Qual é o nível de taxa de juros que a economia está trabalhando? O que a gente espera para mais adiante dessa economia? Se é uma economia aquecendo, uma economia desaquecendo? Se a gente espera que a taxa de juros básica da economia cresça, caia? Como é que o mercado interpretaria movimentos, né, na curva de juros para os ativos de risco? Então a gente vai observando todos os fatores macroeconômicos. Não é simplesmente olhar o PVP, deu até 5% eu compro, menos que 5% eu não compro. Eu vou olhar o risco da carteira, eu vou olhar o cenário macroeconômico e vou comparar com os pares.
Não tem só um fundo high grade no mercado. Não tem só um fundo high yield no mercado. Eu tenho que avaliar as outras opções que estão na mesa. Pode ser uma super carteira high grade. O cenário macro me mostra que, nas atuais condições, aportar num fundo high grade, fundo de CRI high grade, faz sentido. Essa carteira é muito boa, o gestor é muito bom, então eu vou comprar. Pera lá, tem outro fundo que tem uma carteira muito boa, tem um outro fundo que também é high grade, né? Que o gestor é muito bom, então o cenário macro que serviu para esse serve para aquele também, só que ele está ao par, PVP 1. Ou esse cara, o primeiro do exemplo, né? Que eu vou chamar de A, tem um PVP de 1.05, que é o meu limite que eu falei, né? Essa alternativa que eu garimpei agora aqui, que tem risco de crédito similar, uma boa gestão também, tem um PVP de 1.02. Opa, vamos mergulhar ainda mais nessa carteira, né? Ver se tem alguma coisa que eu não estou enxergando. Porque se for a simples ineficiência de precificação do mercado, eu não preciso ir para a alternativa de 1.05. Eu posso ficar na alternativa de 1.02. Mas, mais uma vez, eu não me limitei ao indicador. Ele foi o gatilho. Agora, tem situação, gente, que eu digo para você que é o famoso pênalti do Pelé. Qual é a característica do pênalti do Pelé? Eu não vi Pelé jogar bola, infelizmente, né? Tô tendo que aguentar uns pernas de pau da atualidade, mas, né, conversando com quem ouviu jogar, pênalti do Pelé era indefensável. Né? Então tem compra de fundo de papel com ágio que não tem justificativa técnica, é indefensável. Vem comigo agora que eu vou te mostrar que uma ferramenta chamada Economática é uma ferramenta paga, então não é uma ferramenta de domínio público, mas o fato de eu ter os dados consolidados aqui simplesmente me facilitam exibir para vocês. Mas os dados você pode conseguir garimpando aí em bases de dados que são públicas na internet. O próprio histórico de cotações você encontra, e aí o histórico de cota patrimonial é só puxar informe mensal dos fundos, aí você consegue calcular PVP histórico, então dá trabalho. A base paga, justamente por ser paga, facilita o nosso trabalho. Então estou aqui na Economática, e aí eu filtrei, deixa eu até mudar o nome aqui para não causar confusão para vocês, eu puxei aqui um high yield, famoso URCA, né, o RPR. E olha que eu coloquei o preço da cota e o PVP. E ó, vamos nos atentar ao PVP. Olha essa época aqui, ó. Pandemia ali, julho de 21. Fundo de papel pagando ágio de 30%. 30%. A pessoa estava topando pagar R$130 numa nota que estava estampado quanto nela? R$100. Essa nota vale R$100. Aí a pessoa estava lá, toma aqui 130 e me dá essa nota. Era isso que essas pessoas estavam fazendo. Vamos voltar no tempo, o que a gente tinha de cenário aqui? Taxa de juros muito baixa na economia, então a turma estava aceitando sair tomando risco, e aí aceitando pagar cada vez mais caro em ativos de risco porque não viam alternativa, já que as taxas de juros estavam em patamares muito baixos. Olha o preço da cota desse fundo, e é importante eu destacar aqui que esse preço que você está vendo não é o preço que estava no home broker neste dia aqui, ó, por exemplo, dia 12 de julho. Este preço é o preço ajustado aos proventos que foram distribuídos, aos rendimentos que foram distribuídos desde lá. O que eu quero te dizer com isso? Hoje, esse fundo ele está negociando aí ao redor de, sei lá, R$57, eu acho. Deixa eu dar uma olhada, o último fechamento dele aqui, ó, 57,83, 57,04. Nossa, chegou a bater R$50 ali em dezembro, tá? Mas dezembro de 24, né? Vamos colocar aqui esse comecinho de janeiro aqui, 56, 57 reais, né? Só que lá em 2021, ajustado a tudo que ele distribuiu de rendimento, é como se ele tivesse 64, vamos colocar 64 aqui. Ou seja, a gente tem uma queda aí de aproximadamente, né, 57 mais 7 daria 64, é um pouquinho mais que 10%, considerando todos os rendimentos que ele pagou, todos os rendimentos, todos. Peguei tudo que eu recebi de dividendo desse fundo desde julho de 2021. Agora, investi lá em 2021. Agora, qual é o retorno que eu tive total? Porque essa é a visão que a gente tem que ter, retorno total neste investimento. Um pouquinho pior do que 10% de queda. Agora, você imagine qual é o retorno de CDI de 2021 para agora. Gigantesco. Eu não gosto de comparar fundo imobiliário com CDI, não é o correto, mas para você ter uma primeira ideia do tamanho do resultado negativo, é como se for o custo de oportunidade.
Sabe quanto é que estava na tela mesmo? Eu vou colocar aqui para você, ó. Vou alterar os parâmetros e vou falar, ó, não ajusta o preço não, me mostra para mim quanto é que estava na tela nesse dia. Tava aqui, ó, a pessoa topou pagar R$135, grosso modo aqui, tá? 130, às vezes vai aqui para 122, enfim. Tá? Vamos colocar aqui, ó, entre 125 e 135, nesse período aqui de julho de 21, a galera tava topando pagar nesse fundo. E hoje ele está negociando a R$57. Ah, Ricardo, então eu perdi de 57 para 137, né? Vamos colocar assim, para facilitar, né, o cálculo. Ah, eu estou perdendo R$80 por cota, então, né? De 150 para 130, 80, né? De 50 para 130, 80. Se eu não errei nenhuma conta aqui. Não, porque você recebeu os rendimentos do período. Ah, então, você pagou 135, veio recebendo um monte de rendimentos e hoje esse ativo é negociado a 57. O ponto é que esses rendimentos que você recebeu não fecharam esse buraco. Tá faltando como se for algo aí de uns 11, 12 reais. Se você tivesse recebido mais 11 ou 12 reais, você estaria simplesmente no 0 a 0, o que já seria, né, um investimento horrível para 3 anos e meio, grosso modo, né? Julho de 21 para agora. Eu não estou dizendo que o fundo é ruim, não é isso. Antes que vocês comecem a colocar aí nos comentários. Não, o ponto é, eu não posso aceitar pagar esse nível de ágio em fundo de papel, especialmente high yield. Ah, mas foi só com high yield que aconteceu isso, porque os high yields deram um monte de problema depois. Não, não foi só com high yield, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui, eu vou trocar, vou pôr o valor aqui, índice de preço, VGIP. Deixa eu alterar em todos os lugares para não dar problema. VGIP, valor, índice de preço. Então lá vamos voltar aqui, vamos ver um período em que o PVP dele estava na lua. Vamos voltar lá, provavelmente na mesma época devia ter... Ó, aqui, não, 2022, aqui já tem PVP de 9%. Vamos pegar esse 2022 aqui, ó. Aqui a gente pegou um período de inflação mais elevada, a galera se empolgou, né, com o fundo que é indexado à inflação. Olha lá, 9% de ágio, entendeu? Alterar parâmetro, vou colocar ajustado por dividendos. Então nessa época aqui, ó, ajustado por provento, tudo bonitinho, R$70, R$71, R$72, então qualquer número entre 70 e 72 é número. Hoje tá 79, ou seja, eu até ganhei alguma coisinha. Né? Mas dá aqui um pouquinho mais que 10%, né? Partindo de 70, 71 para 79, um pouquinho mais que 10%. Só que, mais uma vez, a gente está falando agora de 2 anos e pouco. Pô, 10% foi, né, o rendimento do ativo livre de risco ano passado. E, mais uma vez, não é que eu estou comparando com o CDI. O que eu quero trazer para vocês é simplesmente, olha, pagar ágio exagerado em fundo de papel, praticamente encomendar naquele aporte uma rentabilidade, no mínimo, insatisfatória para o futuro. Pode ser que no curtíssimo prazo você até sorria ali. O preço se sustentou elevado, ele entregou um yield mais alto, curtíssimo prazo, tudo bem. Só que investidor de fundo imobiliário não é investidor de curtíssimo prazo, não deveria ser. Primeiro tipo de investimento que eu não compro é fundo de papel com ágio, por essas razões que eu mostrei para você. Não é um fundo específico, é quando ele adota esse padrão de precificação. Tá? Antes que alguém ache que eu não gosto de determinado fundo imobiliário, então, uma coisa que eu acho que não combina com a análise de investimento é dizer gosto ou não gosto de ativo. Eu gosto de vinho, bom vinho. Ativo eu analiso e entendo que faz sentido alocar recurso ali ou não faz sentido alocar recurso ali. Primeiro já foi. E tem um outro que eu evito, onde a métrica do preço sobre valor patrimonial também faz muito sentido, que é o FOF, ou Hedge Fund Fee, que também é chamado de multi-estratégia, com ágio, exagerado, mais uma vez, tem que saber avaliar. Vamos lembrar do que é composto o valor patrimonial de um FOF. É o valor de mercado das cotas que estão lá dentro, valor de mercado. Então, se você pega um valor de mercado de uma turma aqui que está muito bem precificado, então o valor de mercado é o valor justo. É como se a turma tivesse aqui, essa turma que está investida aqui, estivesse negociando na bolsa lá com PVP 1. Se eu estou topando pagar ágio no meu fundo imobiliário, eu estou topando pagar um valor adicional em relação a essa turma.
É como se eu estivesse comprando tudo isso daqui com ágio. Eu estou comprando tudo isso com ágio. Será que faz sentido? Se eu fosse na bolsa, eu poderia comprar tudo aquilo a valor de mercado. É óbvio que nem todas as posições eu tenho condições de comprar, pode ser que tenha produto que seja só para investidor qualificado, eu como pessoa física eventualmente não atendo os pré-requisitos de um investidor qualificado, eu posso não ter recursos para comprar toda aquela carteira que está ali, eu vou fazer um investimento pequenininho, comprar uma cota lá do FOF, mas em linhas gerais, né, da teoria, é como se eu tivesse abrindo mão da opção de ir lá no mercado e comprar por 100 e topando pagar 105. Pode ser que em determinados momentos, eventualmente, isso venha a fazer algum sentido, mas em linhas gerais, não. Por quê? Vamos lá. Eu vou trazer aqui para vocês exemplo também. Vamos pegar o FOF, deixa eu ver o Bradesco, vai, Bradesco carteira ativa aqui, pronto, BCA 11. Aqui está ajustado por provento, eu vou até tirar o ajuste por provento, tá? Para a gente enxergar quanto é que estava na tela no dia. Eu vou voltar aqui, vamos pegar um período aqui que o mercado foi generoso, né, com a avaliação de FOF. Quando é que foi isso? Comecinho de 2020, antes da pandemia do bicho pegar, mesmo ali no final, tá vendo? Ó? Vamos pegar aqui, vai, pronto. Pandemia, hein? Um período aqui, olha só, hein? Que beleza, olha isso, tá? Julho e agosto de... mais especificamente agosto de 20, né? Ó, olha lá. PVP de 33% de ágio, 1,33. Ah, não foi um dia só não, gente. Olha aqui, ó, 30%, 30%, 32%, tá? 25%, 22%. Ágio absurdo. Ah, foi só nesse período, é pandemia, Ricardo, tem umas anomalias. Ah, não, tudo bem, então vamos lá aqui, ó. 2019, tinha nada de pandemia aqui, ó. Olha lá, ó, 33% de ágio, 34% de ágio, 22%, 23%. Né? Sabe o que estava acontecendo? Olha isso aqui, olha que beleza em dezembro. A maior insanidade de euforia de fundos imobiliários, dezembro de 19. A galera topando pagar todos os dias, não foi um dia de euforia não, a festa foi longa. 50% de ágio em um FOF, 50% de ágio em um FOF. Tá? A nota tá lá escrito, estou valendo R$100, a turma pagando 150, 160, enfim. Pois bem, olha aqui, ó, chegaram a pagar R$200, 200 na cota do BCA. Hoje, esse fundo negocia por 80, grosso modo. As nossas análises mostram que não fazem sentido para a carteira que ele tem. Mas ainda assim é o que o mercado está pagando. Então o mercado topou pagar agora R$80, mas lá atrás já aceitou, sem nenhum pudor, pagar R$215, R$210, R$219,98. Isso é preço de fechamento. Tenho convicção que no meio do dia aqui esse negócio bateu 220 com certeza. R$296. Olha que beleza. O mercado é maravilhoso. Quase aqui, ó. PVP 2, 16 de janeiro de 2020. PVP 2, né? Tá lá escrito na nota. Estou valendo R$100. Pagou 200. Ah, mas ele pagou dividendo desde então, Ricardo. Tá bom, deixa eu ajustar pelo provento aqui. Pronto, ajustei. R$150. Ajustado por provento. Ou seja, a pessoa que comprou nessa data, ela pagou lá o valor, recebeu um monte de dividendos. Quando eu olho tudo isso, ela está perdendo praticamente metade. Por quê? Porque não teve disciplina de preço. FOF e os multi-estratégias entram nesse balaio também, porque apesar de serem produtos mais jovens, eles ainda carregam uma alocação forte em fundo imobiliário ou CRI. E aí eu lembro, quando você tem um fundo imobiliário onde a carteira ela é composta ou por cotas de FII, característica de FOF, ou por CRIs, característica de fundo de papel, respeitar esse cara aqui é importantíssimo. E o Hedge Fund FII, ele hoje carrega muito essa característica. Quando você olha as carteiras, ou a principal alocação é CRI, ou a principal alocação é cota de fundo imobiliário. Então, por isso que o segundo grupo, eu não compro FOF ou Hedge Fund FII com ágio exagerado. Dependendo da situação, pagar o par ali, 1% de ágio ali, beleza. Aí mais uma vez, vamos voltar à mesma coisa, se aplica. Eu não olho para o número simplesmente e pronto, tomei minha decisão. Vamos lá. Análise micro, deixa eu avaliar essa carteira. O que é que tem aqui dentro? Análise macro, vamos avaliar o cenário. Como é que está o cenário econômico?
que a gente tem de perspectiva para juro, para inflação, crescimento econômico, etc. E tem a turma, pênalti do Pelé, mostrei aqui, indefensável, aí eu nem perco tempo com análise. Olhei um fundo de fundos, PVP 1,30. Eu não vou olhar carteira, eu não vou olhar cenário macro, não tem justificativa, não compro. Ah, porque o fundo é ruim? Não! A gestão do Bessia fez um trabalho maravilhoso, inclusive no próprio ano de 2019, quando a galera colocou o preço dele na lua. Inclusive em 2019. Não está na mão do gestor chegar no investidor e falar, pelo amor de Deus, não paga isso nessa cota que ela não vale. Não está na mão do gestor. O gestor tem que cuidar dos ativos que estão na carteira. A turma de gestão desse FOF cuidou muito bem disso. Mas o mercado está exigindo que quem queira investir nele pague ágio de 20%, 15% em um FOF, tô fora. Vou procurar outras alternativas. Segundo o que eu evito, é o famoso FOF com ágio, tá? O terceiro fundo imobiliário que eu não coloco meu rico dinheirinho, meu suado dinheirinho, é fundo FII de baixa liquidez. Liquidez é importante sim. Ah, Ricardo, o fundo negocia 100 mil reais por dia, eu vou comprar 500 reais, eu sou ninguém perto desse volume. 100 mil reais é uma liquidez pífia. Infelizmente a B3 não tem atualizado aí o número de investidores pessoa física que investem em fundos imobiliários. O boletim mensal de FIIs está passando por reformulação. Em breve a gente espera que a B3 conclua e volte a disponibilizar. Mas o último dado ali tinha mais ou menos 2.700.000 investidores em fundo imobiliário. Com um pouquinho de sorte, quem sabe a gente esteja ainda mais próximo dos 3 milhões. Então vamos imaginar o seguinte, um fundo lá tem liquidez média de 100 mil reais, né? Bem, desses quase 3 milhões de investidores, 50 pessoas que sequer se conhecem decidiram hoje, olharam para aquele fundo e falaram, vou comprar umas cotinhas dele aqui, vamos colocar 1.000 reais. 50 pessoas, 1.000 reais, 50 mil reais, é metade da liquidez média diária dele. Sabe o que vai acontecer com o preço da cota desse fundo? Vai lá para a lua. Ou ainda, 50 investidores deste fundo decidiram falar, vou vender uma posiçãozinha aqui minha, o negócio negocia 100 mil por dia, vou vender 1.000zinho, né? 1%. Ninguém nem vai ver, né? Só que 50 investidores desse fundo tiveram essa ideia. A gente está falando de 50 mil reais, é uma pressão vendedora muito forte em cima de um fundo que negocia 100 mil. Vai fazer preço no fundo. Outro fator, isso impede a atratividade desse produto para um investidor institucional que ainda não tem posição nele e, eventualmente, gostaria de ter. Mas como ele não tem liquidez no mercado secundário, ele acaba deixando em segundo plano. Mesmo que ele conseguisse comprar em uma oferta, mas liquidez é importante na análise de um investidor institucional. Então você acaba ficando, um fundo que tem baixa liquidez, ele tende a continuar e cada vez ter uma liquidez menor, a não ser que a gestão implemente um plano ativo para fomentar a liquidez desse fundo. Contratar um formador de mercado, fazer uma nova oferta de cotas para público geral, porque aí você pulveriza a base de cotistas e isso tende a aumentar a liquidez do fundo. Aí tudo bem. Aí aos pouquinhos você vai construindo mais liquidez. Mas se não existir este plano ativo para fomentar a liquidez, fundos de baixa liquidez, eles tendem a ter uma precificação de mercado ainda mais prejudicada do que fundos que são mais líquidos e que eventualmente também estejam mal precificados pelo mercado. Então não é que um fundo super líquido sempre estará bem precificado pelo mercado. Não estou aqui tentando te vender algo que não existe. Sim, fundo imobiliário super líquido pode ser mal precificado pelo mercado. No atual cenário tem vários, é o que mais tem. Mas um fundo ilíquido, a situação pode ser ainda pior. A liquidez que eu tenho que avaliar não é a liquidez que atende a minha boleta. Chega a ter um quê de narcisismo essa avaliação. Parece que só eu existo no mercado. Não! Então, fundo de baixa liquidez, eu evito. E mais uma vez, tá vendo? Eu estou dizendo que o fundo é ruim? Não. Eu estou dizendo que a gestora é ruim, faz o trabalho ruim? Não. Notem que os fundos que eu evito, eu estou evitando
por uma questão conjuntural. Não é estrutural do fundo. Pô, esse fundo é horroroso, não invisto nele. Não é isso. Os elementos que procurei passar são elementos conjunturais. E é assim que a gente avalia investimento. Porque as coisas são dinâmicas, elas vão mudando ao longo do tempo. O mesmo FOF que eu mostrei para você que eu não investiria lá em 2019 ou ali em 20, ele se tornou extremamente atrativo em determinado momento e eu investi. O mesmo fundo de papel que estava numa posição que eu falo, pô, isso daqui eu não compro. Não atende requisito de minha exigência para a compra. Em um outro determinado momento, sem que houvesse transformação substancial na carteira de ativos, ou trocar a gestora, ou a gestora começou a atuar de forma diferente, nada disso. Eu olhava para o fundo e falava, pô, agora pode ser que faça sentido. Aqui, idem, tem fundos que eu olho para a carteira ali de ativos, pô, interessante, mas nesse nível de liquidez, não dá. Agora, se existir um plano ativo para fomentar a liquidez naquele fundo, mantida essa carteira de ativos, mantida essa gestora que trabalha direitinho, ele será elegível. Então, mais uma vez, né? Que não é caçar as bruxas. Aqui é simplesmente mostrar para vocês quais são os elementos que eu ligo a bandeirinha amarela e falo, agora não vai dar. Nessa do baixa liquidez, sabe quem eu coloco? Os fundos CETIPados. O fundo CETIPado tem uma porta de saída muito estreita. Lembra o que é fundo CETIPado? É aquele fundo que tentaram te vender dizendo, olha, não tem volatilidade. Você coloca aqui a cota R$100 e não tem sobe e desce, você não negocia no home broker. Quando você quiser vender, você liga para mim. Eu vou dizer para você, vou arrumar uma saída para você. Uma saída no sentido de, vou arrumar um comprador para você. Aí nesse dia você descobre a volatilidade dele, tá? Mas enquanto você está carregando na carteira, fica tranquilo, não tem vol. Né? Só não te diz isso, que no dia que você for vender, você vai descobrir qual é a volatilidade dele. Então eu também evito. Por quê? Porque a liquidez não atende. Liquidez para mim é crucial. E liquidez, muitas vezes ela tem preço. E o preço que ela cobra é volatilidade. Então eu prefiro ter um nível de volatilidade completamente aderente ao meu perfil de risco, mas garantir a porta de liquidez.